Maravilha, o nosso Palavra e Sabedoria de hoje. Que bênção grande estarmos juntos. E nós estamos fazendo essa leitura do livro do Dag Mills. É forte, né? E eu quero dar as boas-vindas a você. Estamos juntos hoje, né? Bom dia, queridos. Que honra grande nós estarmos aí. Clauzinha, Claudimar, bênção total, né? Dr. Charles, Itaiana, Patrícia Duarte, Thaís Barbosa, Janaína Edivaldo, Eudes, querido Eudes, né? Muita gente, Soraya, Maria Andrade, pessoal chegando, Ledinha, Nara Frota, benção, Nara. Então é um privilégio grande podermos, Francilene, Regina, Uchoa, Isabel Sampaio também que serve na igreja, né? Janaína, nossa Medi, querida, meu Deus, Medi, maravilha, né? Bom demais. Todos juntos para mais um Palavra e Sabedoria. E hoje eu quero conversar com vocês sobre, dentro da sétima lição, dentro da lição número 7, né, sobre lealdade, que diz sobre análise. E é bem claro que diz essa 7, você precisa analisar com carinho as questões, né? Então nós vamos analisar primeiro o passado da pessoa e depois analisar o indivíduo, e nós vimos os dois lados, né? Analisar o indivíduo que está sofrendo a acusação e analisar aquele que traz a acusação, né? Então você vai analisando bem. Mas ele chega um momento desse livro que ele vai dizer para mim, para você, uma coisa muito séria, né? Ele vai contar uma história muito doída. Ele disse assim, alguns anos atrás, um homem de Deus que eu amava muito foi acusado de cometer adultério e com uma mulher da igreja, da própria igreja. Ele disse, eu havia ouvido que esse pastor pregar e ensinar muitas vezes. Havia sido tocado pelo dom de Deus na sua vida. Ou seja, tem um respeito pela unção que estava sobre a vida daquele pastor. Então, quando esse rumor foi confirmado, eu lhe escrevi uma carta encorajando, falando para que ele pudesse se recuperar daquilo que caiu, né? E eu disse para ele que ele estava orando por ele, mas que ele tinha o apoio para recomeçar, para refazer a sua história, né? E a ênfase aí, olha, eu acredito em você, apesar do que tenha ocorrido. Eu sei da unção que está sobre a sua vida e que se acontecer alguma coisa, você vai poder consertar e, por favor, retorne o mais rápido possível, né? E aquele sentimento do coração que deveria ser leal, né? Certo? Talvez cometido um erro terrível, mas quem se arrepende pode recomeçar, né? Pode recomeçar. Mas o que aconteceu foi bem diferente, né? Embora muitas pessoas criticaram aquele pastor, no auge do escândalo, eu constantemente defendi a vida dele, inclusive em público e em particular. A Bíblia diz, o homem justo ele pode cair 7 vezes e o Senhor levanta novamente. Então, há a possibilidade de retorno, há a possibilidade de refazer a história. E nós precisamos acreditar nisso, a misericórdia de Deus é fundamental para a vida. Então, a percepção é que ele iria voltar, que ele iria se levantar. Poucos anos depois, aconteceu algo que me levou a desviar dessa pessoa e não reiterar mais a minha lealdade para ele, né? Eu visitei esse ministro, e ele estava em um hotel, né? E como eu tinha uma mensagem para dar para ele, uma palavra para dar para ele, a recepcionista me mostrou qual era o quarto que ele estava, eu fui lá, bati na porta do quarto, e alguém chegou até a porta, abriu, era uma moça seminua, com a toalhinha de papel que ela segurava na frente do seu corpo. E eu fiquei surpreso, paralisado. E eu disse, o pastor está aí? Eu disse, eu tenho uma mensagem para ele. E ela sorriu com doçura e disse, sim, ele está na cama, né? E, meu Deus, né? Que absurdo, né, está acontecendo aqui. A pessoa continua em pecado, mesmo depois de receber todo o apoio, todo o carinho, todo o amor, mas continua na cama com uma mulher que não é sua mulher, com uma mulher na cama que não é a sua esposa, né? E, sabe, entregou a mensagem, foi embora, e você fica totalmente aturdido, você não sabe o que pensar, né? Sabe, o que está acontecendo? Por que está vivendo isso? Uma pessoa que tem Deus, uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo, uma pessoa que experimentou
todo o poder de Deus no altar. Como é que você vai trocar isso por uma cama de motel, por uma mulher que nós estudamos em Provérbios, no início de Provérbios, que só leva à destruição, né? Então, analisando a situação, anos após o escândalo, esse pastor ainda estava envolvido com um comportamento questionável e imoral. E continuava lá, né? A partir daquele momento, a minha lealdade para com ele cessou completamente, totalmente. E aí você vê aí, primeiro analisar o passado, depois o indivíduo. E a terceira análise é a forma das palavras. Atenção agora para o nível de lealdade forte, né? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Vou repetir para você. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, né? Então você tem que verificar, né, o que os pastores estão pregando no púlpito. É correto? A mensagem é do Espírito Santo? É a palavra de Deus, né? E você vai então poder saber se você vai ser leal àquilo que está sendo pregado ou não. Se não é Bíblia, amigo, desista, né? Tá? É bonito lá em Atos 17, ele diz assim: estes ainda foram mais nobres, porque examinavam a cada dia nas Escrituras, né? E quando ele vai colocar os bereanos, ele fala, olha, eles examinavam as Escrituras. Eles sabiam, eles estavam ali examinando a palavra de Deus, né? E você deve, então, comparar o que eles estão pregando atualmente com aquilo que eles costumavam pregar. Será que a mensagem mudou? Né? Será que a mensagem é outra? Será que mudou alguma coisa agora na vida da igreja? Né? Isso porque alguns começam com pregações bíblicas, mas acabam em doutrinas terríveis, misteriosas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu já estudei muito sobre a questão de demônios, né? E a pessoa diz assim, porque tem escala de demônios? E você começar a ensinar no púlpito sobre Exu, sobre... Ok, eu estudei porque eu preciso estudar sobre tudo. Mas essa palavra não é a palavra do púlpito. Eu não vou ficar ensinando para você sobre demônios. Eu vou ensinar para você sobre palavra de Deus, sobre Jesus, sobre a palavra dele, que ele me ensina a palavra dele, e não sobre o que o demônio faz. O que ele faz, deixa para ele fazer lá, não é? Tá? Mas a palavra tem que ser a mesma, palavra de salvação, palavra de mudança, de transformação, né? E quando não há mais a palavra de Deus, você deve abandonar essa pessoa. Vá para longe de uma pessoa que não tem a palavra de Deus, né? Porque provavelmente ela já está desleal com Deus há muito tempo, né? Alguns ministros têm se afastado da corrente principal das doutrinas da Bíblia, em direções a versões extremadas e algumas verdades fundamentais. E aqui é uma questão que eu quero que você compreenda comigo, é que alguns ministros, alguns pastores, alguns líderes, eles acham que tem que ter uma novidade todo dia para contar para as pessoas. Ninguém pensou dessa forma. Ninguém precisa pensar dessa forma, precisa pensar do Espírito Santo. É Jesus, luz e cruz. Pronto, acabou. Não precisa inventar a roda. É falar da palavra de Deus, é palavra de Deus somente. Porque eu tenho a última revelação para você, daquela ideia de espiritual, que você é único, que as pessoas precisam de você. Eu não quero que ninguém precise de mim, eu quero que precise de Jesus. Somente isso, somente Jesus, 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 Jesus. Né? E aí quando você vai para as grandes verdades do Espírito Santo, não há como errar. Né? Porém, aquelas pessoas que vão trazer palavras distorcidas e vão interpretar errado, vai dar errado, não vai dar certo, sabe? Deus disse que nós deveríamos, não disse que nós deveríamos, por exemplo, assoviar ou latir, línguas estranhas, morder pessoas. Ele diz, cumprimente os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra diz as verdades bíblicas e você deve repeti-las, somente isso. E nada mais, não é? Vamos permanecer na estrutura que Deus está dizendo, a minha igreja que prevalece, a minha igreja continua a prevalecer. A palavra de Deus prevalecia, crescia e prevalecia. Nós temos então que analisar o tipo de mensagem que esses homens estão entregando hoje. Não é? Eles têm mentido para nós esse tempo todo, sabe? Normalmente são pessoas que estão difamando outras pessoas. Ele é um contador de histórias, fica somente contando histórias, mas não estuda a palavra, não lê a palavra com você.
Então, que tipo de alimento você está recebendo, né? Se você repentinamente está ouvindo críticas sobre alguém que você ama e confia, analise que tipo de coisas ele tem dito o tempo todo. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Se ele está dizendo o mesmo tipo de coisa, isso vai lhe ajudar a decidir que você pode confiar ou não nele. Se ele continua fiel à palavra, escute a crítica, mas não desça com ela, não é? Lembre-se dessa pequena frase: aquele que mente para você sobre outros, irá mentir para outros sobre você. E a mentira é uma doença crônica, terrível. Quando sai da sua boca essa palavra, né, é terrível, né? Eu já cansei dessa questão de pregar o que eu penso. Eu acho. Não é eu acho, é a palavra de Deus diz, né? Então não é pregar a minha opinião, mas a pregar a palavra do Eterno, para que Deus possa usar essa palavra, pegar essa palavra e dizer: a minha palavra não volta vazia, jamais, né? Não volta vazia, tá? Ele conta dizendo o seguinte: eu estava numa reunião certa vez com um grupo de pastores da minha cidade, e um deles disse: quando nós pregamos em nossas igrejas, todas as manhãs de domingo, nós normalmente apresentamos as nossas opiniões. Eu perguntei: você prega a sua opinião? Ele disse: sim, todos nós pregamos a nossa opinião sobre as coisas, né? E o desafio foi feito ali mesmo. Nós devemos pregar a opinião de Deus, a palavra, e não as nossas opiniões. O que eu acho não importa. O que eu gosto não importa. O que importa é o que Deus quer, o que Ele se importa, né? Há uma diferença diametralmente oposta entre o que eu penso e o que a palavra de Deus pensa. O que eu penso pode até estar de acordo com a palavra, mas não é palavra. A palavra é a palavra de Deus. Eu tenho que falar ali essa palavra, né? Não aceite simplesmente o que qualquer pessoa diz para você, que está influenciando você. Não faça isso, por favor, né? E alguns pregadores, eles são craques nisso, em distorcer a palavra, em colocar suas opiniões sobre a Bíblia e não o que a Bíblia nos diz, né? E aí eles vão desviando as pessoas dos corações mais simples, e aí com pequenas frases, né? Com coisas astuciosas, né? Não deixe isso acontecer. Conteste isso, vá na palavra. Não aceite isso, você não pode aceitar isso, né? E não pode ser fiel a esse tipo de pessoa, a esse tipo de pastor, a esse tipo de líder, que simplesmente está falsificando a palavra de Deus com a sua opinião, né? Qualquer coisa que você fala deve estar de acordo com a palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada. Nada fora, né? Se não estiver em harmonia com a palavra, não vale. É simples assim, não aceito. Tem que ter a palavra. Então nós precisamos analisar a forma das palavras que você está recebendo, né? É a opinião de alguém ou é palavra de Deus para a sua vida, né? Ele conta que estava tentando fazer um belo gramado na casa dele, né? E estava com problema de ervas daninhas. Eu não sei se você já conheceu uma coisa chamada tiririca. Já conheceu no gramado? Eu já, né? E você vai tentando fazer a grama e a tiririca nasce mais rápido, é impressionante. Se você quer saber a diferença entre uma tiririca e uma grama verdadeira, é que a tiririca ela cresce mais rápido, é mais forte, é difícil de tirar, é difícil de arrancar. Você vai lá embaixo, arranca a batatinha dela e daqui a pouco ela nasce de novo, é uma coisa muito cruel, né? A outra coisa é que a tiririca, ela também, como ela nasce mais rápido, ela parece mais, é mais vistosa do que a própria grama, né? E um bom jardineiro deve analisar a diferença e saber o que é tiririca e o que é grama e arrancar essa erva daninha da vida das pessoas, né? Então nós estamos aí com a análise do passado, né? Analise o passado, analise o indivíduo, os dois, né? Analise a forma das palavras que você tem ouvido, né? E quarto, analise a palavra de Deus. E amanhã, então, nós vamos para analisarmos a palavra de Deus e vamos caminhar juntos, né? Mas lembre de uma coisa, por favor: o que você tem ouvido, o que você tem falado, né? O que você tem colocado na sua boca para as pessoas? Você precisa avaliar isso e dizer: eu não quero isso, eu quero falar a palavra do Deus eterno, eu só vou falar aquilo que Ele me diz que eu devo falar e não o que as pessoas estão querendo que eu fale, não a minha opinião, mas a palavra do eterno, né? Maravilha, graças a Deus.
Está dizendo aqui, os falsos profetas falam pela sua boca e não pela boca de Deus. Sempre assim, né? É o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero que as pessoas façam, né? Certo? A Meidi está colocando a verdade. Os bereanos, eles examinavam as escrituras com clareza, né? Não perdiam o tempo, não. O tempo todo estavam examinando a palavra de Deus, né? E nós vamos caminhando juntos hoje, lembrando disso. É a sua opinião ou é a palavra de Deus? Vou perguntar mais uma vez. É a sua opinião ou é a palavra de Deus? O que sai da sua boca deve ser palavra de Deus e não a sua opinião. Por quê? Porque a nossa opinião te muda sempre. Você teve uma nova informação, você muda de opinião. Mas a palavra de Deus jamais vai mudar. E vai ser forte, você vai poder andar com segurança. Você entende isso? Segurança, tranquilidade na sua vida, porque é a palavra de Deus. Senhor, nós apresentamos nessa manhã, nesse dia, cada pessoa que está conosco. E pedimos que possamos refletir, Senhor, desde o início hoje, sobre aquele quarto de hotel terrível que nós vimos hoje. Quando nós vimos um homem que era do Senhor. Um homem que foi um homem de Deus e que apenas estava agora sendo um homem usado por Deus. E não era mais um homem de Deus, não era mais um homem do Senhor. E num quarto de motel, num quarto de hotel com uma moça, com uma mulher que não era dele, não era esposa dele. Senhor, quantas pessoas perdem a rota? E nós pedimos agora por todos aqueles que perderam a rota da sua vida. Dá uma chance, Senhor, de levantar. O Senhor disse que pode refazer. Abençoa, nós não queremos, Senhor, matar ninguém, nós queremos o contrário. Nós queremos resgatar pessoas. Traz de volta. Senhor, abençoa esse marido que errou, essa esposa que errou, esse filho que errou, esse pai, essa mãe que errou. E que possamos ter restauração hoje, um fogo da restauração, do poder do Eterno. O Senhor que restaura e faz novas todas as coisas. E nos ajuda a falarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração. Amo vocês.